piada, né? Antes beneficiado pela arbitragem e agora preocupado com a arbitragem. Essa é a torcida do Bahia, que em pré-jogo já mostra uma preocupação e o início de uma desculpinha para uma eventual perda na partida contra o Botafogo. E aqui eu tenho que ser justo. O Bahia, nos últimos jogos, tem tido favorecimentos muito contestáveis de pênaltis, principalmente até de anulação de gol contra o Atlético Nacional. Eu soltei no último vídeo, eu soltei aqui dizendo que o pênalti marcado contra o Paysandu foi um pênalti muito bem marcado. Mas contra o Ceará e a anulação do gol contra o Atlético Nacional foi erros grotescos da arbitragem, não só brasileira, mas também de fora do Brasil, né? Porque a arbitragem que veio para Bahia e Atlético Nacional não foi a arbitragem brasileira, porque foi o quadro da Conmebol. E aí, você vai chegar e querer me detonar sem assistir o vídeo. Assista o vídeo, beleza? Assista o vídeo, porque eu sou justo no que eu falo. E se eu acho que eu necessito falar sobre isso, eu necessito. E ponto, e acabou-se. Aí vai de você deixar o like, se inscrever ou não, beleza? Mas um fato é que nos últimos jogos o Bahia vem sendo beneficiado pelos erros da arbitragem. Erros contra os adversários do Bahia, a favor do Bahia. Os erros não são a favor do Bahia, são contra os adversários do Bahia, que favorecem diretamente esse jogo do Bahia e que está até impactando nessa boa fase do Bahia. Porque se você resgatar os últimos 4 jogos, vamos lá, os últimos 4 jogos, Ceará 1-0, Atlético Nacional 1-0, Palmeiras 1-0, o Bahia ganhando contra o Palmeiras 1-0, né? Bahia ganhou do Ceará 1-0, ganhou do Atlético Nacional 1-0, do Palmeiras 1-0 e do Paysandu 1-0. Desses 4 jogos, 3 teve polêmica. Eu disse que no último contra o Paysandu eu achei pênalti, então polêmica para outras pessoas, para mim não. Mas contra o Ceará e contra o Atlético Nacional foi erros grotescos que acabou cadenciando esse triunfo do Bahia. E aí, você vai mentir? Você vai dizer que não? Foi lance para pênalti contra o Ceará e também foi lance para ser anulado o gol do Bahia, do Atlético Nacional? Vamos ver o que o, Preocupação vamos ver o que o Barbaço aqui tá achando. para o Bahia. Não tô aqui para poder fazer mimimi, chororô Ah, não. ou algo do tipo. Falando de arbitragem, nos últimos jogos a arbitragem tem sido muito justa com o Bahia. Não tenho, no momento, do que reclamar de maneira assintosa, apesar do nível baixo da arbitragem brasileira e tudo mais. Mas, para mim, Flávio Rodrigues de Souza hoje é um dos piores árbitros que nós temos no país. E a gente já viu ele Não, e vamos ver aqui no início, né? No início que ele fala. do tipo, não tô aqui para poder fazer mimimi, chororô ou algo do tipo. Falando de arbitragem, nos últimos jogos a arbitragem tem sido muito justa com o Bahia. Claro! Como é que vai reclamar da arbitragem se a arbitragem tá entregando resultados para vocês? Entregou 3 pontos contra o Ceará. Entregou também 3 pontos contra o Atlético Nacional, pô. Tem que ser justo aqui. E tem gente ainda que entende que aquilo ali não foi pênalti contra o Paysandu. Eu acho que foi pênalti. Entendeu? Mas como é que vai reclamar da arbitragem se tá entregando os resultados necessários para vocês? O Bahia tá jogando bola, tá? Mas muitos desses resultados poderiam não ter sido conquistados não só pelo futebol do Bahia, mas também se não tivesse esse favorecimento de arbitragem. Não tenho, no momento, do que reclamar de maneira assintosa, apesar do nível baixo da arbitragem brasileira e tudo mais. Mas, para mim, Flávio Rodrigues de Souza hoje é um dos piores árbitros que nós temos no país. E a gente já viu ele em inúmeros jogos contra o Bahia fazer besteira, marcar de maneira equivocada, né? Tanto que eu me recordo dele assim claramente, né? E ele foi escolhido para a partida de sábado contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, partida importante para o Bahia atestar o seu bom momento. A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar. Bom, rapaziada, outro dia
O destaque do nosso plantão tricolor de hoje é com relação à arbitragem pro jogo contra o Botafogo. Até evito, né? Ultimamente não tenho enchido muito saco com isso. Quando a escolhe. Claro que não vai, porra, detonar a arbitragem, se a arbitragem vem sendo, vem beneficiando. Um árbitro ali pro jogo do Bahia, eu não acho ele muito bom, mas beleza e tal. Só que no caso do Flávio Rodrigues, eu acho ele o pior, e é inevitável que em algum momento ele apite um jogo do Bahia. E ele passou por um momento, tem passado por momentos turbulentos, né? O pênalti absurdo na semifinal do Paulista entre Palmeiras e São Paulo foi marcado por ele. Absurdo o pênalti pro Palmeiras. Assim. Eu tava assistindo o jogo, foi ridículo, né? Ridículo, bizarro, patético. E, além desse pênalti no jogo do Palmeiras, teve também uma situação no ano passado, justamente contra o nosso rival, contra o Vitória da Bahia, né? Tire as conclusões que quiser. Eu não acho que tenha um envolvimento direto, não, mas se você quiser achar, fica à vontade. Lamentável, né? Claro que ele não vai botar a cara a tapa dele, né? Dizer isso aí. É o que pensa. É o que pensa. Pela risadinha dele, é o que pensa que o Vitória tem um ligamento direto com isso. Nada a ver, pô, isso aí, pô. Nada a ver. Que ele acabou sendo afastado depois de marcar um pênalti que não existiu também, Mateuzinho. O jogador do Fluminense mal toca nele, ele cai, enfim, acaba. Sobre pênaltis mal marcados, que o jogador nem toca e o seu jogador cai, o Bahia entende muito bem, né? O Peteleco que o diga, contra o Ceará. Sofrendo o pênalti na concepção do Flávio Rodrigues de Souza. E depois disso, que aconteceu na 31ª rodada, ele foi afastado e passou por uma reciclagem aí, com 4 jogos fora, né? E esse cara vai apitar esse jogo agora entre Bahia e Botafogo, que tende a ser um jogo pegado, né? O Bahia ganhou, não perdeu o Botafogo ano passado, foi muito bem. Aí dessa vez, do lado do Botafogo tem Renato Paiva, que não é muito bem quisto pela torcida do Bahia. Enfim, é um jogo que tende a ser intenso e tenso. Vamos torcer para que ele conduza da melhor maneira e não tenhamos grandes problemas. Ah, claro. O erro pode acontecer, mas quando acontece contra os adversários, não vejo o torcedor do Bahia mencionar esses erros. Não vejo. E não é querer ser contra a Bahia, não, viu? Para desse negocinho do povo tá comentando, não, contra a Bahia, contra a Bahia. Comenta a favor e comenta contra também. Eu externo a minha opinião aqui, rapaz. Externo a minha opinião aqui. Se eu vejo que algo tá acontecendo, eu falo, pô. Já falei que Fortaleza, por exemplo, foi ajudado e já foi beneficiado também. Ou já foi beneficiado e já foi prejudicado. Foi prejudicado contra o Sport. Foi pênalti contra o Sport. O Sport é meu time, pô. Foi pênalti e foi gol também contra o Sport. Teve um pênalti contra o Fortaleza. Na verdade, contra o Sport, né? O Fortaleza jogando contra o Sport. Também foi gol. Falei. Fortaleza também já foi beneficiado também. Quando teve o pênalti contra o Internacional no Castelão. Na verdade, o Internacional que não teve um pênalti contra o Fortaleza, né?